presença os medos se vão, na tua presença os temores se vão. Tua presença é o meu lugar, tua presença é o meu lugar. Na tua presença eu encontro segurança, na tua presença minha alma descansa. Este é o meu lugar, este é o meu lugar. Posso dançar na tua presença, posso correr na tua presença, eu posso rir na tua presença, posso gritar na tua presença. Este é o meu lugar, esse é o meu lugar. Não há lugar melhor do que esse, não há lugar melhor do que esse, Senhor. Tua presença é o meu lugar, tua presença é o meu lugar. Na tua presença os medos se vão, na tua presença os temores se vão. Este é o meu lugar, este é o meu lugar. A tua presença eu encontro segurança, na tua presença minha alma descansa. Este é o meu lugar, esse é o meu lugar. Posso dançar na tua presença, posso correr na tua presença, eu posso rir na tua presença, posso gritar na tua presença. Esse é o meu lugar, esse é o meu lugar. Não há lugar melhor do que esse. Oh, aleluia, não há lugar melhor do que a presença do Senhor. Aleluia. Amém, queridos. Boa noite, mais uma vez com o nosso Salmo da Fé, né? Hoje com um salmo que tem tudo a ver com essa música, né, que a gente cantou. Hoje é o Salmo 84, um salmo maravilhoso, como todos os salmos, né? E que tem uma revelação tremenda para nós que somos da nova aliança, né? Ou seja, nós que somos da igreja do Senhor, estamos em uma superior promessa. Extremamente importante esse salmo, ele é revelacional a respeito da nossa nova posição em Cristo. Sabia disso? Se não sabia, você vai ficar sabendo agora. Então, Salmo 84. Vamos lá ler o Salmo 84, que não é tão grande assim,
né? É um salmo que é pequeno, mas olha só. Salmo 84, a partir do versículo 1, diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, aonde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000, e prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que salmo maravilhoso, irmãos. Um salmo repleto de realidades que você e eu agora na nova aliança, você que nasceu de novo, tem todo o direito ao que está aqui. Em primeiro lugar, ele começa logo dizendo que os tabernáculos de Deus são amáveis. E a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontra o caso, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. De que altar é que ele está falando? A presença de Deus, irmãos. Nós cantamos essa música que diz: não há lugar melhor do que esse. A presença do Senhor é o melhor lugar. Esse é o lugar chamado tabernáculo de Deus, ou seja, os altares do Senhor, amém? Então, por que nós dissemos que isso tem uma revelação para a nova aliança? Porque em Cristo nós já temos acesso a esse lugar, né? A presença do Senhor está constante diante de você. Sabia disso? Algumas pessoas pensam que Deus só se faz presente numa igreja, num salão como esse. Não, com certeza a presença do Senhor se manifesta num lugar como esse, não por causa das paredes, mas porque é onde está o grupo, as pessoas reunidas que fazem parte do corpo de Cristo. E ali se manifesta a presença do Senhor, especialmente debaixo da unção coletiva, ou seja, o poder de Deus que se manifesta coletivamente, e as variadas unções que operam quando estão pessoas reunidas, como a unção de cura, né? A unção de ensino, a unção de mestre. Todas essas unções são características do mesmo poder de Deus, do Espírito Santo, que se manifesta coletivamente, amém? Mas a presença do Senhor, que está descrita aqui no Salmo 84, é a presença que você, pelo fato de ser hoje justiça de Deus, ter nascido de novo, ter sido perdoado dos seus pecados, ter sido justificado pelo sangue de Jesus, essa presença somente você pode ter, amém? Quando eu digo somente você, é que o mundo não pode ter essa presença. Só que tem a presença de Deus é aquele que nasceu de novo. Esse tem acesso aos altares do Senhor. Lá em Hebreus diz que pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso à santíssima presença de Deus. E também diz lá em Hebreus que, por causa desse novo caminho, desse véu que foi rasgado por causa do sangue de Jesus, todo o que você precisa, o socorro em ocasião oportuna, você consegue alcançar, porque você tem acesso à presença do Todo-Poderoso. Dessa forma, irmãos, não é correto dizer que vamos entrar na presença de Deus. Na verdade, você já está na presença de Deus, aquele que nasceu de novo, bem que se diga, né? Aquele que nasceu de novo, ele já está na presença de Deus. De outra forma, como é que poderia o Espírito Santo guiar? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito.
Como o Espírito Santo podia fazer morada em você? Como o Espírito Santo poderia guiar você se você não estivesse diante da presença do Senhor? Amém, queridos? Você está sempre diante da presença do Senhor. Quando você vai para a escola, o Senhor vai contigo. Quando você vai para o trabalho, o Senhor vai contigo. Quando você está dormindo, o Senhor está contigo. Quando você vai para a igreja, o Senhor está contigo. Quando você está dirigindo no carro, o Senhor está contigo. Aonde está o servo do Senhor, aí está o Senhor. Aonde você põe a planta do seu pé é território vosso, porque Deus está contigo. Você é protegido porque Deus está contigo. Então, o que o salmista está desejando aqui, e que de uma forma prática e direta, relacionada com ele, era ir para o templo, hoje tem uma revelação completamente diferente, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e muito menos agora na nova aliança, onde ele habita dentro do coração do cristão. Amém? Algumas pessoas dão exagerada importância à Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi muito importante durante o período da Velha Aliança, porque era ali aonde Deus habitava, o poder de Deus habitava. Dentro da Arca da Aliança estava o quê? As tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Ali tipifica duas coisas, irmãos. As tábuas da lei é uma tipificação da palavra do Senhor. A vara de Arão que floresceu é uma tipificação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é como uma vara que guia e floresce. Aonde você vai, ele floresce na tua vida, ele faz a graça e o poder de Deus se manifestar na tua vida. Ora, aonde estava a palavra e o Espírito estava dentro da arca. Ora, hoje, pelo fato de você ter nascido de novo, a Arca da Aliança é o seu próprio coração, aonde deveria estar ou deve estar a palavra de Deus que está sendo implantada todos os dias, e aonde é a habitação do Espírito de Deus, de maneiras que a Arca da Aliança, se fosse encontrada, o que não será, mas se o for, jamais terá o poder de Deus que hoje já habita dentro de você. Amém? Então, quando ele diz aqui que encontrou os teus altares, é algo que você deveria adorar a Deus e dizer: graças a Deus eu encontrei teus altares. O que é que significa? Eu encontrei a tua presença no dia que eu recebi Jesus como Senhor da minha vida. Eu tenho acesso à santíssima presença de Deus. Eu estou aqui ministrando essa palavra, irmãos, mas se você pensa que em algum momento eu estou confiando de mim mesmo, da minha mente ou de estudo para estar falando isso, você está redondamente enganado. Amém? A maioria das vezes o Senhor me faz passar por umas situações. Na maioria das vezes, quase todas as minhas pregações eu não sei nem mesmo o que é que eu vou pregar, e às vezes até sei o que vou pregar, o assunto, mas não sei de nada, não articulei nada, não existe isso. Você não estuda? Não, pastor, eu estudo todo dia, eu medito na palavra, todo dia eu estou em oração, todo dia, mas isso é algo que o pastor Bud Wright dizia sempre, né? Ele dizia que eu quero que os meus pastores aprendam a ser guiados pelo Espírito. Eu quero que você eu quero pregações do verbo da vida inspiradas pelo Espírito e não com anotações. Irmãos, hoje, graças a Deus, hoje eu entendo o que é isso, porque quase todas as minhas pregações surgem na hora, entendeu? E tudo dividido com pontos, o que é importante, o que não é. É uma coisa assim que o Espírito Santo guia, mas não é porque eu sou melhor do que você ou de qualquer pregador, não, porque eu aprendi a confiar em Deus, irmãos, e é exatamente isso. Nós estamos sempre na presença do Altíssimo, estamos sempre diante dos seus altares, e porque estamos sempre diante dos seus altares, eu confio que na presença do Senhor Ele vai me guiar para dar a melhor palavra, assim como Ele está me guiando agora para dar a melhor palavra para você. Tudo que eu sabia quando eu me sentei nessa cadeira é que eu ia falar sobre o Salmo 84, e aqui nós estamos lendo, estamos guiando na direção do Espírito, estamos indo na direção do Espírito. Veja bem, irmãos, você já tem acesso a essa presença. A presença do Senhor está constante com você, irmãos. Eu não estou falando aqui sobre a unção, andar na unção do Espírito Santo. Existe uma unção que já habita dentro de você em todo momento, e existe aquela unção que vem sobre você. Se você for alguém chamado no Senhor, por exemplo, nesse momento eu estou pregando uma unção de ensino, uma unção de palavra, da palavra está vindo sobre mim, e essa unção é que está despedaçando os julgos na minha vida e na sua vida, e que está trazendo a direção de Deus especificamente sobre essa palavra.
Amém? E é claro que eu não vivo 24 horas debaixo da unção. Ninguém poderia suportar ficar 24 horas debaixo da unção. Mas estou falando sobre a presença de Deus. A presença de Deus pode se manifestar de uma forma de uma unção palpável, de uma unção de cura, de uma unção de revelação, uma unção profética. Ela pode se manifestar de variadas formas, mas a presença do Senhor está sempre com você. E você tem acesso direto à presença dele. Todas as vezes que você ora, em qualquer momento, em qualquer lugar, a tua oração chega diante de Deus por causa do novo e vivo caminho, porque você é a justiça de Deus, porque Deus ouve somente a oração de justos. Ele não ouve a oração de pecadores, irmãos. Ele ouve a oração de justos. O que significam justos? Aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm acesso à própria presença de Deus. Você todo dia devia adorar a Deus dizendo isso: oh Deus, obrigado. O pardal encontrou casa e a andorinha encontrou um ninho para si. Eu encontrei os teus altares no dia que eu recebi Jesus como Senhor da minha vida, no dia que eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu encontrei os meus altares. Eu posso testemunhar da minha vida, irmãos, para você. Hoje eu entendo plenamente o que é ser convertido. Eu vou falar de mim, eu não vou falar de outros. Pode ser que alguma pessoa que acesse ou veja esses vídeos aqui me conheça de muitos anos atrás e talvez pense assim: o pastor Sérgio está querendo dizer que eu não sou convertido. Eu não vou dizer nada disso, porque eu dou conta da minha vida, mas eu posso te dizer o seguinte: eu me converti em 1980, tá? Mas hoje eu vejo que me converti nominalmente. Hoje eu entendo que existem pessoas que estão convencidas que o cristianismo é o caminho, convencidas que Deus é Deus, convencidas que Jesus é o Senhor, convencidas que a Bíblia é a palavra de Deus, mas verdadeiramente não estão convertidas. Existe uma diferença, tá? Por quê? Porque quem é realmente convertido não tem só Jesus como Salvador, mas como Senhor. Ele só pode ser o seu Salvador se for o seu Senhor, irmão. Ele não pode ser só a metade. Você não pode dizer que Ele é o teu Salvador. Eu me converti, eu nasci de novo. E quando Ele diz, faça isso, você não faz, né? Ele mesmo disse: porque me chamais Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu mando. E o que eu estou querendo dizer? A verdade é que a pessoa só se converte mesmo quando Jesus é verdadeiramente o Senhor da sua vida, quando você não troca Ele por nada nem por ninguém. Então em 80 eu me converti, mas hoje eu vejo que me converti nominalmente, porque algumas coisas me faziam se desviar, né? Eu vivia sempre triste, eu vivia sempre melancólico, algumas coisas me chamavam a atenção no mundo, mas eu verdadeiramente, irmão, só me converti de verdade em 1994, de maneira que se alguém que está aí me conhecia antes de 94, você com certeza deve estar admirado, achando que eu estou mais espiritual. Não, eu estou mais espiritual porque eu me converti de verdade, irmão. É diferente, é muito diferente. Hoje eu entendo, realmente eu me converti de verdade em março de 1994, tá? Depois de uma grande tribulação que eu tive na minha vida, eu entreguei totalmente a minha vida a Jesus. E qual foi a diferença? Primeira coisa, fui batizado no Espírito Santo. Uma semana depois eu fiquei completamente bêbado debaixo da atuação do Espírito Santo. Eu passei 24 horas vendo uma faixa como um X na minha testa. Eu olhava, fechava o olho e via aquela marca assim, estava como se impregnado na minha retina. E desde então minha vida foi totalmente diferente. Eu comecei a orar em línguas em 94 e recebi um chamado do Senhor e direções, e Deus me falava comigo à noite, de madrugada. Ele me dizia qual era o texto que eu tinha que ver para me ensinar em alguma coisa. Ele me ensinou a perdoar, porque realmente perdão é uma coisa que tem a ver com decisão, irmãos, e você tem que decidir todos os dias. E só assim eu consegui perdoar algumas pessoas que tinham feito muito mal para mim. E aí foi que eu entendi o que é ser convertido, tá? Antes eu era convencido, e infelizmente hoje eu entendo que existem muitas pessoas dentro das igrejas que pensam que são salvos, né? Eu nasci de novo. Nasceu? Você precisa saber e fazer uma autoanálise. Se Jesus te mandar ir para a China hoje, você vai?
Se Jesus mandar você renunciar a algo, você renuncia. Se Jesus mandar você fazer algo que é algo difícil, você vai fazer. Se você pensa assim, não sei, depende, então você não nasceu de novo, irmãos. Como disse o Senhor Jesus, por que me chamar Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? E eu estou dizendo isso, por que eu estou falando todo esse testemunho sobre a minha verdadeira conversão? Porque foi ali que eu encontrei os altares do Senhor. Foi ali que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. E nunca mais a minha vida foi a mesma. Desde 1994, irmãos, a minha vida tem sido um crescimento constante no Senhor. Aprendendo, melhorando, aprendendo a lidar com a unção do Espírito Santo, aprendendo a lidar com o Senhor, ouvindo o Senhor, obedecendo aqui, obedecendo acolá, sempre que Ele manda. Claro que eu errei, falhei muitas vezes, mas a minha vida hoje está muito melhor do que era em 1994. Eu sou outra pessoa completamente diferente. E se você conversar comigo, a pessoa que me conheceu em 94 ou 93, eu vi que eu sou outra pessoa, porque eu nasci de novo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu realmente encontrei os altares do Senhor. E é muito importante também saber o que ele diz depois aqui. Preste atenção, não é só isso. Ele diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Veja o que diz a partir do 5, porque é muito importante e é uma revelação tremenda para a minha vida e para a sua vida. Ele diz a partir do 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplainados. De quem é que ele está falando aqui? Um homem que é bem-aventurado. Ele está falando de você que nasceu de novo. A pessoa que nasceu de novo, a força está nele. A sua força vem dele. Eu me lembro, quando eu vejo esse versículo, que me vem logo no coração é Efésios capítulo 6. Quando Paulo diz para os crentes da cidade de Éfeso: quanto ao mais, irmãos, revestivos do poder e fortalecei-vos da força do Senhor. E aí ele começa a falar sobre que se deve tomar a armadura de Deus para resistir o dia mau e permanecer firme. E a gente vê que aquela armadura não é para estar tirando, é uma revelação da sua posição em Cristo. Capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, são coisas que você já tem direito, que você já é bem-aventurado e que você já tem disso. Essa é a força que está em Deus. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. E quando ele diz cujo coração encontra os caminhos aplanados, coração aqui, irmãos, eu quero explicar uma coisa para vocês, porque às vezes as pessoas se confundem. Algumas pessoas dizem assim: coração não é sempre o espírito do homem? Sim, também, tá? Coração na Bíblia não é só o espírito do homem, mas em algumas vezes coração não é mente, tá? Mas coração é as meditações interiores, o que está no seu interior, que pode envolver o espírito e a alma também, entendeu? A alma e o espírito junto. Então coração algumas vezes na Bíblia só o espírito, e coração às vezes algumas vezes na Bíblia significa a mente e o espírito junto. Quer ver? Quando Jesus Cristo disse assim: do coração é que procede isso. A boca fala do que está cheio do coração. E quando você vai ler o contexto ali, ele está falando sobre o que medita um homem interiormente. Amém? O que ele pensa, tá? Porque algumas pessoas querem dizer que coração é só espírito e se esquece que quando alguém medita, ele não medita só o espírito, juntamente junto. Como é que você vai? Algo fala no espírito e você junta com a mente junto com o espírito. Então coração na verdade não é só o espírito. Em alguns lugares é a meditação interior, né? Eu chamo meditação interior do coração, que envolve a mente e o espírito. Amém? Uma mente renovada e um espírito nascido de novo, tá? Então quando ele diz aqui um homem cujo coração se encontra os caminhos aplainados, ele não está falando só daquele que nasceu de novo, que tem o espírito ou o coração novo. Ele está falando de um aplainamento. Toda vez que a Bíblia fala de aplainamento, ela está falando sobre alinhamento, ok? Aplana, ou seja, tira aquelas arestas. É bom lembrar o carpinteiro, né? Quando ele passa uma plaina sobre a madeira. A palavra plaina, né?
A ferramenta chamada plane é para isso mesmo, é para aplanar, tirar as arestas, tirar as farpas, tirar aquelas irregularidades da madeira. E aí a pessoa passa uma plana, que é para a madeira ficar lisinha, equilibrada, amém? Então, quando ele diz que cujo coração tem os seus caminhos aplainados, ele está falando não só do novo nascimento, né? Uma revelação sobre o novo nascimento, mas está falando também sobre mente renovada, tá? Mente aplainada, mente equilibrada, mente sem arestas, mente sem coisas irregulares. Então, aqui claramente coração tem um sentido de mente e espírito junto, ok, queridos? Então ele está dizendo que essa pessoa, bem-aventurada, esse varão cuja força está em Deus, porque a mesma força ou o mesmo poder, conforme Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, ele cita em 1:19, 4 palavras para o poder que opera em nós que cremos, e ele diz que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E nessa mesma carta de Efésios ele diz lá no 6, que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Que força do seu poder é essa? As 4 palavras de poder que opera em nós, que é exatamente o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então o que ele está dizendo aqui, que é bem-aventurado, é claro, é uma revelação para a nova aliança, é bem-aventurado o homem cuja a força, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é essa força, esse homem está nessa força, e cuja a meditação interior, que envolve coração, que envolve o espírito, envolve a alma, está aplainada. Então ele está dizendo que essa pessoa nasceu de novo, ele está dizendo que essa pessoa tem o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e está dizendo aqui, o Espírito de Deus está dizendo que envolve também uma renovação mental, uma meditação na palavra, habitando ricamente a palavra de Cristo no nosso coração, ok? Por que é tão importante essa revelação plena desse versículo 5, tá? Preste atenção, ele diz o 5, que é bem-aventurado esse homem que tem essa força dentro dele, que é a mesma força que ressuscitou Jesus entre os mortos, que é o que eu e você temos direito em Cristo Jesus, e que também essa pessoa, esse que é bem-aventurado, esse também tem a mente renovada, o coração, cujo coração tem os seus caminhos aplainados, tá? Por que é tão importante? Porque olha o que ele diz, que essa pessoa que tem a revelação de quem ela é em Cristo, que sabe que tem um poder no seu interior, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, que tem uma mente renovada e alinhada, aplainada, de acordo com a palavra, o que é que essa pessoa faz? Ele diz, versículo 6, preste bem atenção e não se esqueça disso. Versículo 6, o qual quem? O homem que é bem-aventurado, o homem que tem, cujo coração tem os caminhos aplainados, o homem que a força está em Deus, e que tem essa força que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O homem, o qual é esse? Esse homem, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Veja, não é Deus, é essa pessoa, é você. Você, meu irmão, você que nasceu de novo, você que encontrou os altares do Senhor, você que tem direito à presença do Deus Todo-Poderoso, você que é a justiça de Deus, você que o poder de Deus que ressuscitou Jesus entre os mortos opera em você quando você crê. Você faz de um vale árido um manancial, irmão. Não é Deus, é você. Porque o poder de Deus está em você, a capacitação do Deus Todo-Poderoso está em você, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso está em você, habita com você, e você tem direito à presença dele por causa de Jesus Cristo. É esse o poder que opera em você, essa é a capacitação, é a unção, é a graça de Deus. Isso é o que é graça, irmãos, é um favor imerecido, um poder ou uma capacitação que é dada mesmo para quando que nós que não merecíamos antes. Graça é isso, irmãos, graça não é só um favor imerecido, graça é uma capacitação sobrenatural dada mesmo quando antes você não merecia. Isso é que é graça, irmãos. A graça é, na verdade, o sinônimo a respeito, ou a palavra que especifica o fato de que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos foi dado a você. A força de Deus opera na sua vida. A graça de ter acesso ao Deus Todo-Poderoso está ligada a você. Você tem uma parceria com Ele. Você está ligado ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que esse homem é bem-aventurado. Essa
essa pessoa que tem a mente e o coração porque nasceu de novo, o espírito, e a mente aplanada pela plaina do carpinteiro Jesus, essa pessoa que tem a mente renovada, essa pessoa que nasceu de novo e que o poder opera nessa pessoa, essa pessoa tem condições, tem capacitações dadas por Deus para fazer de um vale árido um jardim de bênção. Amém? Então, quando Deus te dá uma direção, junto com essa direção vai a unção, a graça, o poder. E junto com esse poder se manifesta isso, a capacidade de fazer de um vale árido um jardim de bênção. Eu acredito que essa é uma boa frase para você colocar numa cartolina na sua casa. Deus me ungiu com a graça e com a capacidade de fazer de um vale árido um jardim de bênção. E põe lá entre parênteses, Salmo 84, versículo 6. Amém? Veio agora. Põe isso, porque esse faz do vale árido um manancial. E aí, presta atenção, depois vem uma ponte e vírgula e diz: de bênçãos o cobre a primeira chuva. Antigamente, muito antigamente, né? Quando li esse versículo, eu pensava que era Deus que fazia de um vale árido um manancial, e que esse manancial era um manancial de bênçãos que cobre a primeira chuva. Mas você precisa ver os pontos e as vírgulas e entender tudo que está escrito aqui. No 6 diz que o qual, quem é que faz de um vale árido um manancial? Quem é que faz? O homem que é bem-aventurado, não é Deus. E aí tem um ponto e vírgula e diz depois: de bênçãos o cobre a primeira chuva. O que é que cobre? Cobre o homem, a pessoa que é bem-aventurada. A primeira chuva cobre ela de bênçãos. A primeira chuva, não é a 10ª, nem a 5ª chuva não, irmãos. Logo na primeira chuva vem as bênçãos, porque essa pessoa confia nele. Amém? E aí no 7 ele fala de algo a respeito da minha vida e da sua vida, sobre os filhos de Deus, sobre a igreja de Deus Todo-Poderoso. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, de força em força, de força em força, né? A Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai crescendo mais e mais, até que ser dia perfeito. O que é que significa isso? De força em força, de glória em glória, dia após dia, a graça, a bênção, o poder do Espírito Santo está vindo sobre a sua vida, e você termina não sendo mais a mesma pessoa. Você hoje talvez esteja ouvindo essas palavras, mas você pensa que não mudou muita coisa. Se você está praticando, está meditando na palavra todo dia, você pensa que é a mesma pessoa, mas quem te conhecia há um ano atrás, em 2 e 3, e só te ver agora, vai ver que você está diferente, que você está mais espiritual. É algo que vai acontecendo na nossa vida e a gente não vai percebendo, irmãos. Nós vamos nos enchendo da palavra, nos enchendo do Espírito, e a gente vai mudando, a gente de glória em glória, vai até se transformar um dia perfeito, amém? Ou como diz esse versículo, outra expressão, de força em força, de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Versículo 8: Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Aí ele diz no versículo 10: Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas das perversidades. Irmãos, quem nasceu de novo de verdade, quem realmente nasceu de novo, eu posso falar da minha vida, desde 1994, de março de 1994, eu nasci de novo. Desde então, eu prefiro qualquer dia, depois de 94, do que o tempo que eu vivi antes. Na presença do Senhor, vale mais um dia do que 1000 dos outros dias. Não tem comparação, irmão. Eu só queria que, em nome de Jesus, e eu sei que isso é o desejo de Deus, que a Bíblia diz que lá em Timóteo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Às vezes eu vejo amigos, vejo pessoas do passado, pessoas que eu conheço, ou até pessoas que eu vejo e conheço que não receberam Jesus como Senhor da sua vida, e penso que isso é só uma religião, não tem entendimento. Eu oro, eu busco, eu intercedo para a vida das pessoas, para que esse escama de falta de esclarecimento caia por terra, e assim como aconteceu com Paulo, no dia que ele foi para a rua chamada direita, e foram lavados os seus olhos, e caiu aquelas escamas, e ele começou a ver as coisas com clareza, e viu de tal forma que foi simplesmente o escritor da maior parte do Novo Testamento, um homem poderoso em Deus.
Eu só queria e quero, em nome de Jesus, e desejo que muitas pessoas que eu conheço e que eu conheci venham a ver e tenham a enxergar com clareza, porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, e é preciso que essas escamas caiam em nome de Jesus. Mas para que essas escamas caiam, é preciso que eu e você vamos ministrar a palavra, vamos falar a palavra, tenhamos momentos como esse, em que a própria palavra de Deus, não da mente humana, mas a própria palavra de Deus tem acesso à casa das pessoas, à vida das pessoas, e assim a unção do Espírito Santo pode despedaçar jugo, trazendo a revelação de quem é a pessoa de Jesus. Jesus não é aquela cruz pendurada na parede, irmão. Jesus não está lá no céu bem distante, esperando, precisando de algum intercessor para a tua vida, para chegar até Ele. Jesus está muito perto de ti, irmãos. Ele é a palavra, e como diz lá em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, quando fazendo menção ali Paulo a Deuteronômio, no capítulo 19, se eu não me engano, 9 ou 19, que diz, olha, Deus não está longe lá no céu, que você não possa vê-lo, Ele não está lá no mar, que você não possa alcançar, mas pelo contrário, a palavra que é Deus está perto de ti, está na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. E Paulo continua, se confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, tá? Sem nenhuma dúvida, serás salvo. E aí ele continua, porque com o coração, pelo fato de você crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, se crê para a justiça, ou seja, a justificação, o perdão dos pecados, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando você confessa Jesus é o meu Senhor e Salvador, salvação entra na tua vida, e tu vais para o céu, e o Espírito Santo vem fazer morada na tua vida, e tua vida nunca mais é a mesma, né? Quem nasceu de novo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Veja, não é um autoconvencimento mental, é algo que acontece no coração. Pelo contrário, a pessoa que quando nasce de novo, a mente ainda está ligada com algumas coisas do mundo, e a pessoa fica pensando, ué, eu mudou alguma coisa? Porque a mudança começa aqui dentro do coração, e pelo fato do Espírito Santo vir morar dentro do coração da pessoa, a pessoa de glória em glória, de força em força, à medida que se expõe a palavra de Deus, à medida que a palavra do Senhor vai habitando ricamente, à medida que essa pessoa vai praticando, vai tendo consciência da presença de Deus, e considerando a presença de Deus, nunca mais essa pessoa será a mesma. De glória em glória, de força em força, como ele diz aqui, aparece diante dele. Ah, sim, oh aleluia. E aí no 11 ele diz o seguinte, porque o Senhor Deus é sol e é escudo. Aleluia. O Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ele não sonega nenhum bem. Isso significa que tudo que você precisa é direito teu. Deus te abençoa. Amém. A palavra sozo, que no original grego é a palavra sozo, que é a palavra que foi traduzida como salvação, significa salvar, curar, proteção, preservação, tudo isso aí. Então ser salvo não é só ir para o céu. O evangelho, a palavra evangelho são boas novas, não é uma boa nova. Se fosse uma boa nova já seria maravilhoso, que é ir para o céu. Mas são boas notícias, mais de uma. É ir para o céu, é ter seus pecados perdoados, é ser provisionado, é ser salvo, é ter direito à cura divina, é ter direito à proteção de Deus, é ter os anjos ao seu redor sem precisar pedir em toda hora para que Deus coloque anjos, porque os anjos estão ao seu redor, é ter uma aliança com Deus, ter um link com Deus Todo-Poderoso, é ser a habitação do Deus Todo-Poderoso, é o fogo do Espírito Santo habitando dentro de nós, irmãos. Isso são boas notícias, evangelho. Eu sempre cito isso, porque algumas pessoas dizem, não se prega mais o evangelho, o que importa é o evangelho, e o evangelho é a salvação para ir para o céu. E se esquece que a palavra são boas notícias, irmão. É ir para o céu, ser curado, ser provisionado, ser preservado, ser guardado, ter acesso à presença do Deus Todo-Poderoso, ser justiça de Deus, ou seja, as realidades que nós temos pelo fato de nós sermos novas criaturas em Cristo Jesus, justificados pelo sangue de Jesus. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, e é por isso que Deus não sonega nenhum bem
para aqueles que andam retamente. Quem é que anda retamente? Quem anda justamente. Quem é que anda justamente? Aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus. E quem são justificados pelo sangue de Jesus? Aqueles que nasceram de novo. Você pode estar pensando aí, pastor, mas tem gente que é crente, mas dá mau testemunho. Eu estou falando os que andam retamente. Eles podem ter até nascido de novo, mas é porque esse tipo de crente é o que chamamos de crente carnal, né? Existem 3 tipos de homens, né? Existe o homem natural, que é aquele que não nasceu de novo, ele é natural, que é a chamada criatura, não é filho de Deus. Existe o homem espiritual, que é o filho de Deus. E existe o homem carnal. Quem é o homem carnal? É aquele que nasceu de novo, mas vive nas práticas das obras da carne, né? E a Bíblia deixa claro lá em Romanos capítulo 8 que a inclinação para a carne, ou seja, no original, no grego, significa a mentalidade carnal, só pensando em coisas carnais, tá? Em coisas do mundo, ou como disse certa postagem que eu gostei muito, a postagem na semana passada, alguém postou o seguinte: o problema com alguns crentes é porque querem ser um sucesso em um mundo que eles já morreram. Nós já morremos para esse mundo, irmão. Nós somos embaixadores, nós estamos aqui com um propósito, irmão. Nosso objetivo não é ser sucesso nesse mundo. Alguns líderes espirituais querem ser sucesso, ficam mostrando serviço para que todo mundo veja como eles são homens de Deus e mulheres de Deus. Isso é futilidade, irmãos. Deus conhece o nosso coração. E para tais eu sempre lembro do que Jesus Cristo disse, né? A sabedoria, ela é justificada por suas filhas. Quem são as filhas da sabedoria? Prédios aqui? Não, irmão. Isso aqui não é filha da sabedoria, não. Amém? Pode até ser que dê o resultado disso aí, mas não é a verdadeira filha da sabedoria. Instrumentos musicais? Não, isso não é filha da sabedoria, não, irmãos. Isso não é filha da sabedoria, não. Qualquer coisa que você tenha, isso vem naturalmente pelo fato de ser filho de Deus. A sabedoria é justificada por suas filhas, porque a verdadeira filha de sabedoria produz vida, irmãos. Vida. E a vida, ela se manifesta, não é com as minhas postagens no Instagram, no Facebook. A vida se manifesta na minha própria vida, que só tem acesso àqueles que convivem comigo. Quem convive comigo sabe quem eu sou. Quem convive com você sabe quem você é. Então, aquilo que você é vai ser demonstrado pelas reações que você dá todos os dias. Não é só num momento de tribulação, não, irmão. Porque até mesmo num momento de tribulação, alguém pode armar uma situação para ver se outras pessoas admiram. Então, você está entendendo? Isso é muita futilidade. As pessoas gastam tempo com pensamentos carnais, com obras da carne, com ciúmes, com porfias e coisas semelhantes a essas, que não devemos praticar, porque é uma inclinação da carne, irmãos. Então, pastor, o que devemos fazer? Aquilo que Deus manda você fazer. Deus manda você pregar hoje, prega hoje. Deus manda você fazer aquilo, faça aquilo. Deus manda fazer aquilo outro, faça aquilo outro. Uma coisa que Deus manda todo dia você fazer, e que você já deveria obedecer, é que Ele tem comunhão contigo todos os dias, tá? Então, é melhor você fazer uma coisa de cada vez. E uma coisa que Deus tem mandado todo mundo que está assistindo essa live, e todos que vão assistir depois fazer, é ter comunhão com Ele todo dia a oração. Todo dia meditação na palavra, irmãos. Veja, aqui diz, de força em força, vai chegando diante dele os seus filhos, né? De glória em glória, até que seja dia perfeito, irmãos. Você precisa estabelecer uma rotina, uma disciplina de comunhão com Deus, e não só aparecer numa live como essa, ou então num culto, numa quinta, numa sexta, num sábado, num domingo. Não, isso é muito pouco. Você tem que ter comunhão diária, de oração, de palavra, todo dia com o Senhor, porque o salmista diz aqui: olha, é melhor um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. Eu encontrei os teus altares. O salmista está dizendo algo que é uma revelação para nós, irmãos. Nós já temos a presença do Deus na nossa vida. Muitas pessoas não vivem em vitória, porque embora já tenha sido dada a vitória em Cristo Jesus, eles não consideram a presença do Deus Todo-Poderoso, e essa falta de consideração para com a presença faz andar em falta de temor. Eu
Eu conheço pessoas que, por exemplo, já conheci pessoas que têm temor em muitas áreas, mas não tem cuidado para não estar falando mal dos outros, né? Tem que ter muito cuidado, irmãos. O temor não é só para o que está fazendo aqui, para o louvor que toca, para a pregação que faz. O temor é em tudo, inclusive naquilo que está pensando e naquilo que está falando. Como nós pregamos ontem aqui na igreja, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o nosso pensamento, tá? Todas essas coisas é o andar retamente. Todas essas coisas são frutos de justiça. A esses não é sonegado bem nenhum. A provisão vai chegar continuamente. E você pode estar pensando, pastor, eu ando retamente, pastor, mas por que a provisão não tem chegado? Então toma posse, irmãos, declara a provisão chegando, teus celeiros sendo abastecidos. Veja o que diz esse salmo. Essa pessoa cujo coração tem os caminhos aplanados, essa pessoa que confia no Senhor e que a força está nele, essa pessoa faz de um vale árido um manancial, irmãos. Então, como é que eu vou fazer, pastor? Declara na tua vida, provisão chegando em nome de Jesus. Esse trabalho que você está precisando, esse emprego, vai se manifestar em nome de Jesus. Mas não é só porque o pastor Sérgio está dizendo, a gente está orando e declarando aqui para você. Mas você tem que dizer isso com a sua boca, porque cedo ou tarde você só vai colher aquilo que você fala, porque o coração está cheio, a boca fala do que está cheio o coração, e o teu coração tem que estar cheio dessas verdades, o teu coração tem que estar cheio desse Salmo 84, o teu coração tem que estar cheio da palavra de Deus, para que você confesse, você tem a capacidade, melhor dizendo, você tem a capacidade, você tem a graça, você tem a unção para fazer qualquer vale árido um jardim de bênção. Oh, aleluia! E o último versículo termina com essa verdade maravilhosa. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Confiar é isso. Confiar é fé. Confiar é saber que há em você a força que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o poder que ressuscitou Jesus. É saber que há em você uma capacitação dada pelo Deus Todo-Poderoso, pelo El Shaddai, para fazer qualquer vale árido que tenha surgido na sua vida, um jardim de bênçãos, um manancial. E como diz esse mesmo versículo, essa capacidade também tem uma capacidade para fazer um vale árido, um jardim ou um manancial, mas o que é lindo é o que diz depois, né? 2 pontos, 1 ponto e vírgula, diz no versículo 6: de bênçãos o cobre a primeira chuva. O que significa no todo? Você tem capacidade para preparar tudo, para fazer o vale árido, um manancial. Você prepara, porque Deus dá isso, essa capacidade. E aí Deus vem com a graça dele, com a unção, que é a chuva, e cobre completamente de bênçãos aquela obra, ou aquela família, ou aquela vida que confia em Deus e que sabe que o Deus Todo-Poderoso é o teu auxílio, que o Deus Todo-Poderoso, através de Jesus, deu acesso à sua própria presença para a tua vida. Essa pessoa sabe que é abençoado. Não adianta o diabo ou o mundo dizer o contrário. Você já é abençoado. Você já é abençoado. Você já é provisionado. Você já é salvo. Deus é o teu Pai. Você é filho dele. Você confia nele. Você é feliz porque você deposita a sua confiança nele. Como diz a palavra de Deus, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribas no teu próprio entendimento. Confia nele, irmão, confia nele, e o mais ele fará. Ele vai ajustar todas as coisas quando você se ajusta à palavra dele. Amém, queridos? Sejam abençoados praticando essa palavra. Guarda bem esse Salmo 84. E você pode fazer até aquilo que eu disse, né? Escreva numa cartolina assim: Deus me deu a condição, a capacidade e a graça para fazer qualquer vale árido um manancial. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus.